Craques do futebol mundial que jogaram a copinha pelo São Paulo. O São Paulo é o time brasileiro que mais revela craques pro futebol mundial. Já teve jogador campeão do mundo, já teve jogador que ganhou a bola de ouro, já teve jogador que ganhou a Champions 3 vezes seguidas, já teve zagueiro que foi a maior venda de um zagueiro na história do Brasil, e entre outros. E hoje eu vou falar um pouco desses craques que jogaram a copinha pelo São Paulo e depois foi brilhar pelo mundo, pela Europa ou até mesmo brilhar pelo São Paulo. Começando pelo craque que levantou a taça da Copa de 2002. Cafu jogou a copinha pelo São Paulo em 1988. 4 anos depois, ele foi bicampeão mundial e da Libertadores pelo Tricolor. E também foi bicampeão da Copa do Mundo. E no fim da sua carreira, jogando muita bola, ele ganhou uma Champions com o Milan. Pra mim, o Cafu foi o maior lateral direito da história do São Paulo e talvez o maior lateral direito da história do futebol mundial. Indo para outro jogador que o São Paulo revelou que foi campeão também da Champions de 2007 junto com o Cafu e também da Copa do Mundo de 2002 junto com o Cafu. E sendo o último jogador bola de ouro, eu tô falando dele, Kaká. Kaká jogou a copinha pelo São Paulo em 2001 e no ano seguinte foi campeão da Copa do Mundo com a seleção. Kaká faz um dos gols mais absurdos que eu já vi em todos os tempos da Champions. Kaká jogou pelo Real de 2009 a 2013 e em 2014 ele voltou pro Tricolor, quase beliscou ali um campeonato brasileiro, só que o Cruzeiro estava muito bom naquela época e ficou com o vice-campeonato. Agora indo pro novo Kaká, assim era chamado o Oscar pelos torcedores do São Paulo quando ele jogou a copinha de 2009. Mas saiu brigado com a diretoria, colocando o clube até na justiça. Ele fez uma ótima passagem pela Europa, jogando pelo Chelsea, depois foi pra China, fez temporadas absurdas. Na última temporada ele deu 29 assistências, e esse ano ele voltou pro Tricolor para reescrever sua história e talvez ganhar uma Libertadores. Agora indo para um jogador que é um dos maiores ídolos da história do Real Madrid. Casemiro jogou a copinha pelo São Paulo em 2010, onde ele foi campeão, junto com o Lucas Moura. Depois ele não fez uma boa passagem assim pelo profissional, tinha alguns torcedores que reclamavam dele, e ele acabou saindo. Ele foi pro Porto, depois foi pro Real Madrid. Só que ninguém esperava que ele ia virar o que ele virou. Ele ganhou 3 Champions, formando um trio absurdo com o Real Madrid, com o Modric, Kroos e Casemiro. Depois, ele foi pro Manchester United, também não tá tendo uma boa fase assim lá, e talvez pode voltar pro São Paulo aí no futuro, quem sabe. Agora indo pro nosso ídolo, Lucas Moura. Lucas Moura jogou a copinha de 2010 junto com o Casemiro e foi campeão. Lá ele foi craque e revelação da copinha. Depois ele subiu pro profissional, era comparado até com o Neymar na época, ele jogava absurdo. Depois ele foi pro PSG. No PSG ele teve uma boa fase ali, só que ele não foi o craque do time. Foi pro Tottenham. No Tottenham ele fez chover naquela noite de Champions. Os torcedores do Tottenham consideram ele até ídolo por conta dessa partida. Ninguém entende o porquê ele não jogou a final. Aí ele decidiu voltar pro clube do coração, ganhando a inédita Copa do Brasil. Sendo que quando ele saiu, ele ganhou a inédita Copa Sul-Americana. Veio, fez chover no jogo contra o Corinthians, jogou bem no jogo contra o Flamengo e virou ídolo do São Paulo. E agora esperamos a Libertadores, Lucas. Agora eu vou falar de 2 jovens que jogaram a copinha recentemente. Antony em 2019 foi o último craque revelado pelo São Paulo na copinha. Ele jogou demais aquela copinha, ele tava careca ainda, todo mundo daquele elenco ficou careca para jogar a final. Ganhou do Vasco da Gama no Pacaembu, eu tava lá inclusive, jogaço, último título da copinha do São Paulo. O Antony depois subiu pro profissional, fez uma boa passagem até pro profissional do São Paulo, só que foi apenas de um ano e meio ali. Depois ele foi vendido pro Ajax, depois do Ajax ele foi vendido pro Manchester United. Essa transação deu cerca de 190 milhões de dinheiro pro São Paulo. Outro jogador que o São Paulo lucrou muito em cima foi o Beraldo. O Beraldo jogou a copinha pelo São Paulo, subiu e foi campeão da Copa do Brasil, jogando muita bola, absurdo. Inclusive, ele foi a maior venda de um zagueiro no Brasil. E teve um zagueiro no Brasil que foi vendido mais caro do que ele. Agora ele está no PSG, às vezes ele é titular, às vezes não, mas ele também é convocado para a seleção brasileira. Eu acho ainda que ele vai alcançar o seu auge, porque ele é muita bola. Para fechar com chave de ouro, o nosso maior ídolo, Rogério Ceni. Rogério Ceni jogou a copinha pelo São Paulo em 1993, inclusive foi campeão em cima dos Gambá. Desde aquela época ele era pai do Corinthians. Depois desse mesmo ano, em 1993, ele foi e ganhou a Libertadores e o Mundial pelo São Paulo, mas no banco. E em 2005 o Rogério fez o mais impressionante, coisa que eu não coloco na minha cabeça até hoje. Ele conseguiu ficar no top 10 da Bola de Ouro, jogando no Brasil e sendo goleiro. Só ele e o Neymar conseguiu isso, jogando no Brasil. Em 2005, o Rogério foi um dos artilheiros do time, com mais de 20 gols. E além de fazer defesas históricas, como aquela do Mundial contra o Liverpool, e na Libertadores, gols importantes. E o Rogério naquele ano foi, pra mim, a maior atuação de um goleiro na história do futebol.
Se eu ficar falando tudo que o Rogério Ceni fez na carreira, dá um vídeo só dele. Então eu vou reservar para fazer um vídeo só do Rogério. Teve muitos outros jogadores que eu não citei, como é o caso do David Neres, Nestor, que ganhou a Copa do Brasil depois do profissional, Militão, que está brilhando no Real Madrid, e até mesmo o Denilson Show, que foi campeão do mundo. Mas e aí, torcedor, teve outro craque que jogou a copinha pelo São Paulo que fez história no futebol mundial? Comenta aqui embaixo e não se esqueça de se inscrever no canal da Fute Mais. Tamo junto!